Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou o João, estou aqui com a Josinete. Hoje a gente vai falar para vocês sobre os safeners, são protetores ou inibidores químicos dos herbicidas. E a gente vai fazer um vídeo como se fosse entrevista para ficar mais perceptível para vocês como que funciona. Eu vou entrevistar a Josi sobre algumas importâncias, o que são, certo? Começando com a primeira pergunta. Josi, o que de fato é o safener, Josi? São protetores químicos que têm justamente a função de protegê-los contra fitotóxicos, como, por exemplo, na cultura do milho é bastante utilizado. Justamente por ser uma cultura bastante suscetível à fitotoxicidade. Josi, agora para a gente entender melhor, como que os safeners atuam nas plantas? No caso, eles vão ativar enzimas de detoxificação, como no caso a glutationa S transferase. Perfeito. Continuando ainda sobre os safeners, como que eles reduzem o efeito dos herbicidas nas plantas daninhas? Não, no caso ele vai atuar apenas na cultura, na cultura tolerante, pois justamente as plantas daninhas em geral não possuem os mesmos mecanismos aos quais as culturas de interesse econômico possuem, os mecanismos bioquímicos. Só para a gente entender então são mais utilizados em culturas comerciais. Justamente, perfeito. São utilizados apenas em culturas comerciais. Perfeito. Assim, agora, quais são os principais tipos de safra utilizados aqui na nossa agricultura no Brasil, Josi? Aqui, pegando no caso da nossa região, que é onde bastante cultivado a cultura do milho, como já citado, é bastante utilizada nesta, também bastante utilizado na cultura do sorgo, da soja. No caso, por exemplo, o fluxofenin, ele é utilizado no tratamento de semente do sorgo, o que também não é muito recorrente, porque normalmente ele já vem incluso ali junto com os herbicidas, esses protetores que auxiliam nessa seletividade para as culturas de interesse econômico. Perfeito, Josi. Josi, falando assim, todos os herbicidas que a gente conhece, você pode dizer pra gente se todos os herbicidas precisam do safener? Não, os safeners são somente necessários, principalmente quando há risco de fitotoxicidade, como já citado. Geralmente em herbicidas seletivos para gramíneas como o milho e o sorgo já citado. Perfeito. Mas somente nesses. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ambiente em que a gente for utilizar os safeners. Eles influenciam no seu desenvolvimento ali? Sim, a questão do estresse hídrico vai influenciar a temperatura, até mesmo a questão do solo. Os solos arenosos e compactados podem reduzir a eficiência dos safeners, justamente por essa questão de lixiviação e a mobilidade ali deste. Certo. Existe um risco mesmo de fitotoxicidade usada dos safeners? Isso. No caso, sim, quando há excesso de herbicida no solo, devido às chuvas intensas, doses altas ou até mesmo a questão da má aplicação, quando não feito de forma correta, as plantas que estão em estresse podem sim ocorrer essa implicação. Certo. Agora falando sobre os safeners nas culturas subsequentes, eles conseguem trazer algum tipo de situação para as próximas culturas? Não, o safener protege apenas realmente a cultura que está ali no local, tratada realmente ali na momento da aplicação. Ele não tem efeito sobre culturas seguintes e muito menos elimina a questão também do carry-over, no caso aqueles resíduos de herbicidas que ficam ainda presentes suscetivamente no solo. Sobre a questão da inserção do safener nos herbicidas, a gente consegue colocar ele separadamente nos herbicidas? No caso, na maioria dos casos, o safener já vem formulado junto com o herbicida. Porém, existem algumas situações que as tecnologias em que ele pode ser aplicado no tratamento de semente. Como eu já citei, o caso do sorgo, que é feito aí o tratamento de semente junto com o fluxofenin, que temos o exemplo aí do Concep, que também é um produto bastante utilizado. Agora, a gente falando aqui na nossa região, você consegue citar mais exemplos que fique mais claro para a gente na nossa concepção, no sorgo, ou no milho, perdão? O milho é bastante utilizado, não sei se já falei, mas a molécula metolaclor, que é usada no controle de plantas daninhas nessa cultura. Aí daí adiciona-se o safener benoxacor, que no caso a metolaclor sozinho causa a fitotoxicidade dessa cultura e consequentemente reduz o efeito sobre as daninhas e também por conseguinte a pouca produção, a pouca produtividade. Certo.
Agora, puxando um pouquinho sobre a questão das plantas daninhas no uso do Safner, não acontece extremamente nada se a gente aplicar? Não, no caso não, pois ela não possui o mesmo metabolismo específico que a cultura protegida. A questão da rota bioquímica, que o herbicida age normalmente nas daninhas. É a questão ali mesmo da bioquímica da planta. A gente vai mudar um pouquinho sobre a cultura agora, a gente falou muito do milho, vamos falar do sorgo. Eu estava dando pesquisada, por que o sorgo ele precisa obrigatoriamente do Safner quando se usa o Metacor? Porque justamente o sorgo é extremamente sensível ao metalacor. É também uma gramínea, assim como o milho. Então ele é incapaz de metabolizar sozinho, por isso precisa do auxílio. O Safner fluxofenine é aplicado para movimento semente para evitar a morte ou então a deformação dessas plântulas, que não é interessante. Não é bom para cultura. Exatamente. Em questão do Safner utilizado em folhas largas, como na soja, como que funciona? Olha, não é muito comum. A maior parte dos Safners é desenvolvido para proteger as gramíneas, justamente como já citado, por ser culturas que são naturalmente mais sensíveis. Já as culturas de folhas largas geralmente não necessitam desses Safners específicos e nem tem também Safners específicos disponíveis para folhas largas. Qualquer Safner, ele é utilizado para todos os herbicidas? Não. Os Safners são específicos para grupos de herbicidas e culturas. O que funciona, no caso, é a S-metolaclor no milho, não serve para isosafloctolor, por exemplo. Entendi. Assim, sobre alguns fatores endofoclimáticos que aumentam o risco na falha dos Safners, tipo assim, você pode falar para nós quais desses fatores que pode atrapalhar a ação dos Safners ali? Então, a questão do solo arenoso, ele retém o Safner herbicida, né? O solo muito úmido aumenta também a concentração do herbicida ao redor da raiz, que não é interessante. A questão também dos períodos secos reduz a atividade enzimática da planta. As baixas temperaturas também não é interessante, pois desacelera o metabolismo de detritificação. E, consequentemente, não há uma boa produção. Pra gente agora meio que fechar, consegue fazer um compilado pra gente, uma conclusão de tudo isso que foi falado para nós, para que conscientize as pessoas, para quem vai trabalhar com Safners e tudo mais, os cuidados ali, qual realmente a importância, o que pode e não pode fazer com o produtor na questão da não utilização. Os Safners, como já citado, principalmente é voltado para as culturas gramíneas, as culturas de folha estreita. Como já citado, por questão das rotas bioquímicas. Eles não são muito utilizados e até então não achei dados que comprovassem que são utilizados nas culturas de folhas largas, por isso, né, não é interessante, mas são moléculas extremamente importantes e de extrema relevância para o produtor, justamente por serem protetores e mais, maximizar a produção, justamente por se tornar viável uma molécula que muitas vezes talvez não seria, como no caso do milho já citado. O metalaclor juntamente do benoxaclor, o metalaclor não seria viável, justamente por causar essa fitotoxicidade na cultura. Então, está aí a importância, e não somente nesta cultura, como também, por exemplo, na cultura do sorgo. Normalmente, como já dito também, essas moléculas são inseridas ali junto da composição do herbicida. No entanto, em caso específico, na cultura do sorgo pode ser feito em tratamento de semente, o que é bastante interessante também e bastante viável, principalmente aqui na nossa região, na qual também é bastante utilizado a cultura do sorgo, como nós podemos observar. Então, essas moléculas são de extrema importância e extrema relevância. Perfeito. A gente fica por aqui. Espero que todos tenham gostado, tenham entendido sobre a questão dos Safners, são os protetores, os inibidores, né? Consideramos que conseguimos atender as perguntas de vocês e que fique muito autoexplicativo. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.